Aí, gente, se vocês gostarem dos meus vídeos, aí vocês dão um like, porque eu estou fazendo um trabalho e observando atentamente o relatório do ano de 1938, quando houve aquele cerco lá em Angico para pegar os cangaceiros. Até que a gente traz para os dias de hoje, a gente vê uma semelhança com a política, com a forma de se analisar, se trazer os fatos para a história e entender. Não é fácil, né? Então, esse documento que eu estou analisando do coronel do 2º Batalhão de Alagoas, o coronel Lucena, ele vai fazer um relatório acompanhando o coronel Lucena, uma comissão, né, para estudar o cangaceirismo lampiônico e verificar como é que ocorreram como foram o que os soldados fizeram aquele cerco lá em Angicos, um lugar realmente inacreditável que uma pessoa como o Virgulino Lampião, rei do cangaço, ele fosse entrar naquele alçapão, né? Um alçapão. E essa peça que eu estou analisando, eu não tenho ela fisicamente, eu estou olhando pelo que o Rico Inglês do canal Contraditório, né? Ele faz as análises dele também, muito pertinentes. E então tem no relatório tem uma frase que diz assim: a peça parece verdadeiramente científica. Como verdadeiramente científica? Se foi uma coisa que foi endereçada ao presidente da República, à época, Getúlio Vargas. Estávamos no regime ditatorial, todos sabemos, e uma peça que parece verdadeiramente científica. Então, os alunos da Faculdade de Direito de Recife acompanham o coronel Lucena, que vão até Santana do Ipanema, Angicos, mas Angicos já foi provavelmente uma das últimas estadas dos alunos, e o coronel Lucena acompanhando ali, sendo acompanhado pelos alunos, e para analisar e depois prestar, né, contas, como seria o preciso, necessário, ao presidente Getúlio Vargas. Uma coisa que os alunos fizeram foi exatamente como alunos, ainda não tinham digamos, eles ainda estavam estudando, se preparando academicamente para exercer a profissão de advogados, não eram investigadores, mas aquilo dali foi matéria antropológica, os estudos da antropologia criminal. Lógico, estamos tratando do cangaço, de uma pessoa que ficou na história, que é o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Muita gente acredita que essas pessoas são incomuns. Na verdade, os psicopatas, eles são pessoas que existem na sociedade, principalmente dentro desses grupos terroristas, que era um grupo de terror, né? O Virgulino impôs o terror nos sertões do Nordeste do Brasil, 7 estados. Não foi uma coisa fácil de combater o cangaceirismo, e principalmente o lampiônico, assim como hoje, a gente trazendo para o dia de hoje, e a gente sabe que tem as facções criminosas, que as pessoas são organizadas, que as pessoas muitas vezes conseguem enganar o Estado, né? Que são as polícias. As polícias muitas vezes não têm como combater esses criminosos, né? Então, o que mais me despertou a atenção nesse
relatório, né, que é uma coisa, uma peça, né, que serviu para justificar, para o coronel Lucena justificar as ações do dia 28 de julho lá em Angico, em que foram exterminados 11 cangaceiros, entre os quais o rei do cangaço, a companheira dele e outros, né? E então, mas aí foi a forma que os estudantes colocaram, né? A maneira. Claro, eles não tinham ainda digamos, a habilidade de fazer um relatório que não fosse daquela forma, mas ficou uma peça muito interessante, porque parece uma coisa, né, científica, quando eles fazem relatos, né? Quando colocam no relatório, parece uma coisa. Eles estavam fazendo aquele trabalho para também respaldar o Tenente Lucena, inclusive eles elogiam as polícias de Alagoas, que sabemos, entre aspas, que ficou sabido que o próprio Bezerra, o Tenente Bezerra, Coronel Bezerra, ele tinha uma, assim, amizade, entre aspas, com o Lampião, eles jogavam cartas, né? As polícias de Sergipe também, o Virgulino dizia que em Sergipe dormia de cuecas. E o psicopata, ele tem essa habilidade, viu, gente? De iludir, de enganar e depois praticar os crimes que ele quer e deixar as pessoas sem entender como é que foi, como que as polícias passaram mais de 2 décadas perseguindo o Virgulino, o Lampião, o rei do cangaço, e não conseguiam êxito. Como? Né? É porque o psicopata é assim, a gente vê na história, né? Aí o Napoleão Bonaparte, o Nero, entre outros que são pessoas muito ardilosas, né? Assim foi o Virgulino aqui no Nordeste do Brasil, né? E então foi interessante no relatório porque eles colocaram, os estudantes colocaram, e ao cavarmos a vala para 8 bandidos, eles estavam lá em Angicos, né? E ao cavarmos a vala para 8 bandidos insepultos ainda, ao levantarmos pelos braços ressequidos os corpos de Lampião, Maria Déia e Luiz Pedro, alguém indicou aqueles corpos como sendo desses 3 cangaceiros que eram os mais procurados, né? E para a moradia sinistra, que quiseram segregados do Campo Santo, que é a sociedade, última dos mortos cristãos, não podemos evitar uma emoção profunda. Eles se emocionaram, claro, os estudantes nunca tinham se deparado com aquelas cenas terríveis, né? Monstruosas, conforme eles dizem. Tudo era monstruoso, a terra, o ar escaldante, o céu reluzindo no zinco das nuvens cinzentas, e a piedade batendo, desesperada, a porta dos corações e sem poder entrar, porque vinha com a máscara dos bandidos. Vejam como eles escreveram uma coisa bonitinha para ser um relatório de criminologia, da antropologia criminal, né? Então, eu digo que eu creio que eles tenham lido esse livro daqui. O livro deste, claro, um exemplar deste, né? Que é Os Sertões, de Euclides da Cunha, que ele escrevia exatamente assim, né? Frases curtas, né? A terra, o céu escaldante, o ar escaldante, o céu reluzindo no zinco das nuvens cinzentas. Olha, o céu reluzindo no zinco das nuvens cinzentas. Ficou poético, né? Uma peça até que mistura o escabroso, a coisa terrível, com o poético. Aí eu até digo, será que eles leram também? Pode ter lido Augusto dos Anjos, que era quem gostava de fazer poesias assim, né, nesse estilo. Então, gente, é muita coisa ainda para falar sobre o cangaço. E se admitir que o Virgulino foi morto ali em Angicos. Muita gente não acredita. Mas certamente o Virgulino foi morto ali em Angicos. Naquele cerco que as polícias de Alagoas, comandada pelo Tenente Bezerra, Coronel Bezerra,
de Sergipe e da Bahia. Fizeram aquele cerco e o Virgulino estava ali naquela grota, num lugar sem saída, um lugar horripilante, quem já foi lá sabe como é, e aquela grota, e o Virgulino estava ali, junto com o Luiz Pedro e a Maria e os outros cangaceiros, né? Porém, o Virgulino, ele poderia escapar com vida, porque ele conhecia. O ambiente do Virgulino era sempre assim, sertão, viver por dentro da vegetação espinhosa, realmente ele viveu assim, né? E ele era sertanejo, né? Sertanejo, antes de tudo, um forte. Aqui, né? Só que o Virgulino passou disso. Ele era ardiloso, era astucioso, era macabro realmente, era uma figura que marcou a história. E o Virgulino provavelmente foi morto ali em Angico, não tinha como ele sair dali, do lugar, não tinha como ele sair, né? E ele foi morto certamente por o comparsa dele, o próprio Luiz Pedro, que estava ali, aproveitou a oportunidade, que estavam ali os dois, a Maria havia saído, e eles ficaram ali, e o Virgulino estava certamente se aprontando para os combates e os embates, que ele vivia sempre nessa, né? E o Luiz Pedro aproveita a oportunidade e dá cabo de Virgulino. Certamente, a intenção dele não era roubar o Virgulino, né? Se roubou, foi uma questão de momentos ali, quando atirou no Virgulino, porque já havia como se diz? Já havia o tiroteio, já tinha iniciado, né? Antes, a uma pouca distância. E então, o Luiz Pedro atira no comparsa, vai embora e depois retorna para certificar se o Virgulino havia realmente morrido. E o Luiz Pedro, certamente, ele tinha muito dinheiro também, muito ouro, que inclusive ele sustentava a Neném do Ouro, né? Que era uma companheira dele, com quem ele convivia esporadicamente. Ele não vivia com a Neném do Ouro direto, ele vivia esporadicamente. Ele tinha aquela mulher para dar ares de que era aquele machão feito do Virgulino, com a Maria de Ideia, né? Depois a Maria Bonita. Mas eles eram muito ligados, e justamente dessa ligação, dessa aproximação, foi que surgiu a vontade do Luiz Pedro se desvencilhar do Virgulino, né? E tentar se livrar das amarras do Virgulino. É o meu entendimento, e eu vou continuar estudando até que eu esgote o assunto. Ainda tem muita coisa. Esse trabalho que apareceu, que foi o relatório feito pelos estudantes da Faculdade de Direito de Recife para sustentar a tese do Coronel Lucena e dizer para o presidente da República, Getúlio Vargas, que o Virgulino tinha morrido ali. Acabou. As polícias se acalmaram, gente. Ninguém foi mais procurar Virgulino, não. Por quê? Porque o Virgulino não existia mais. Esse é o meu entendimento.